Já vai para a nossa primeira notícia internacional / nacional, porque tudo está se misturando nessa quase amizade entre o Lula e Trump. Às vésperas de um possível encontro entre o presidente americano e também o presidente Lula, Lula afirmou que não há veto a nenhum assunto para tratar com o republicano. Ele deu essa declaração durante coletiva na Malásia e é lá que deve acontecer, inclusive, a reunião com o presidente Donald Trump. Pelo menos é o que está previsto, é o que é esperado, por enquanto, por auxiliares do presidente Lula. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula numa coletiva que ele deu mais cedo por lá. O Brasil tem interesse em recolocar a verdade na mesa, mostrar que os Estados Unidos não é deficitário, portanto não tem explicação a taxação feita ao Brasil. Não tem explicação. Não tem por que explicar, sabe, a punição de ministros nossos, sabe, de personalidades públicas brasileiras nas leis americanas. Não tem nenhuma explicação, porque eles não cometeram nenhum erro, eles estão cumprindo a Constituição do meu país. E, ao mesmo tempo, a política de tributação é uma coisa que depende do Brasil e depende do Congresso Nacional. Então, isso vai ser colocado na mesa. Se o presidente Trump quiser discutir qualquer outro assunto, Rússia, Venezuela, sabe, eu estou aberto a discutir qualquer assunto. Tá? O que é importante é o seguinte: nós não temos veto, disse no começo da minha primeira resposta, não existe veto a nenhum assunto. Qualquer assunto que for colocado na mesa, a gente vai discutir o assunto. Pois é, e a gente conversou também com fontes do Itamaraty, também fontes do Palácio do Planalto, que fazem essa articulação com forças internacionais. Ontem a gente lembra que o presidente Lula chegou a afirmar, defender o comércio entre países por meio de moedas locais, sem usar o dólar, né? Ele já tinha defendido isso antes, falando de uma moeda única dos BRICS, mas dessa vez ele falou sobre moedas locais que o Brasil e a Indonésia podem trocar comércio com isso, né? Só com essas moedas locais. E ao defender isso, gerou uma certa repercussão, justamente porque poderia irritar Donald Trump essa história dele abrir mão do Lula e o Brasil abrir mão do dólar. A gente repercutiu isso ontem aqui no Tempo Real. Eu fui conversar com fontes lá no Itamaraty e o que eles me disseram é o seguinte: isso não deve impactar as articulações com o governo por enquanto. Lula deve sim continuar tendo uma abertura para o diálogo e para a negociação com o presidente americano Donald Trump. Isso porque a fala de Lula, focada na defesa de uso das moedas locais, já acontece no comércio internacional. Isso já acontece, inclusive, quando um exportador, empresa, e um importador, também empresa, escolhem fazer essa negociação por meio das moedas dos dois países e não por meio do dólar. Então, os diplomatas seguem, portanto, por enquanto, animados com essa conversa entre Lula e o presidente americano Donald Trump. E a gente vai conversar agora com o nosso comentarista do dia, Renato Dorgan, para falar justamente as expectativas dessa conversa e como que isso pode impactar na imagem do presidente Lula. Renato, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde a todos do Tempo Real. Não, sem dúvida nenhuma vai impactar. Eu acho que a gente está naquela fase da diplomacia, pelo menos está na fase da diplomacia, a discussão que se coloca uma série de elefantes que a gente fala na sala para tirar eles e daí começar a conversa real, né? De um lado, o Trump vai ficar falando de Venezuela, vai ficar falando um pouco de financiamento de candidaturas da esquerda na América do Sul pela Venezuela, vai falar de taxação, que é um dos problemas, mas eu não acho que é o problema central. Agora, Lula traz a questão da moeda, de fazer negócios ali com moedas asiáticas. Tudo isso é para dar um empate ali, tirar tudo isso da mesa e falar o que a gente vai conversar, conversa real agora, que eu acho que é a relação Brasil-BRICS, a questão dos metais raros no Brasil. Possivelmente o Brasil tem grandes reservas de metais raros. Os Estados Unidos está discutindo isso com todo mundo, com a China, com a Europa. E a discussão da taxação de alguns produtos, né? Que não vai ser possivelmente os 40, vai cair ali alguns. Mas eu acho que o principal ali é a conversa sobre essa relação Brasil-BRICS, a volta da relação Brasil-Estados Unidos como eixo. Então, eu acho que tem muito assunto aí
e tem muita lateralização ali para criar um impasse para daí limpar tudo e conversar as coisas reais, né? É bem uma jogada de xadrez ali diplomático, tanto o Trump como o Lula nessas declarações antes dessa reunião. Agora, Dorgan, Lula diz que não tem assunto proibido, né? Mas a gente sabe, ele como um bom negociador, acredito eu, que vai evitar temas como Venezuela, vai evitar temas, sim, como moeda única. Ele fala muito de longe do Trump, né? Daqui do Brasil, em outros eventos. Mas, cara a cara, será que Lula vai ter coragem de tocar nesses assuntos? Eu duvido. Acho que não também. Eu acho que eles estão sendo colocados antes, né? Até porque quando o Trump vem falar alguma coisa, teve alguma lateralização sobre financiamento de campanhas pelo Maduro, problemas ali de narcotráfico envolvendo a Venezuela, a fronteira ali, né, na Amazônia colombiana, brasileira. Eu acho que tudo isso é de antes da conversa. Eu acho que a hora que sentar eles vão conversar o que interessa. Que eu acho que entra exatamente essa questão. Metais raros, os produtos brasileiros, a relação Brasil-Estados Unidos comercial e a questão dos BRICS, da relação Brasil-China, que é muito próximo. O Brasil tem muita matéria-prima, tanto na área das commodities agrícolas, minério, metais raros, tudo que interessa tanto Estados Unidos como China. Dorgan, continua com a gente, mais análise já já.